Orar, fazer prece, meditar. São hábitos que acompanham a humanidade há muito tempo. No entanto, eles também ficaram associados a práticas religiosas, mas estudos científicos já comprovam os impactos que eles têm no cérebro. E é justamente sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje com o pós-PhD em neurociências, Dr. Fabiano de Abreu Agrela. Dr. Fabiano, é um prazer recebê-lo aqui na Comunicação 100% de Jesus. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Doutor Fabiano, por que a prática da oração tem sido cada vez mais explorada pela ciência? Por mais que tentem escapar pela tangente, volta a religião à sua importância. E mais uma vez a religião ela vem à tona como algo importante pela própria oração em si e pela fé. Mas isso tem uma explicação científica que é muito fácil de explicar. Obviamente foram feitos estudos científicos, eu também fiz estudo científico, mas é algo que a gente já sabe como neurocientista, por exemplo. Porque você está ativando as regiões específicas que são o córtex pré-frontal medial e o córtex cingulado posterior e anterior, que são relacionados à autorreflexão. Aí eu vou trazer uma questão bem interessante. Como que você ajuda pessoas com transtorno mental, por exemplo? Trazendo a consciência do transtorno à pessoa. Qual é a maior dificuldade que o psiquiatra, o psicólogo tem em tratar uma pessoa? É tentar levar a consciência do problema para que aquela pessoa queira ser tratada. Então, veja como a reflexão, o autoconhecimento, a coerência, a consciência, ela entra como mecanismo de cura. Então, quando a gente fala de oração e da região específica no cérebro, que é a mesma região que está relacionado ao processo de cura em relação a transtornos mentais e até mesmo a depressão, logo a oração ela passa a ser um processo terapêutico também. Certo, o que também leva a caminhos de saúde, não é, doutor Fabiano? Sim, porque você está fazendo a neuroplasticidade cerebral na região frontal do cérebro tão importante, já que é justamente essa região danificada que pode trazer problemas comportamentais e não somente isso, pode trazer problemas neurológicos em relação até à demência, a depender da predisposição genética, da idade da pessoa. Então, isso também faz parte de um tratamento, você trazer essa oração, essa reflexão. E aí vai da sua fé, do Deus que você acredita, você fazer essa oração, ou até mesmo se você tem a fé na natureza, você utiliza da natureza como mecanismo de oração e reflexão. Mas é importante. E também traz a importância de respeitar quem tem religião. A gente tem que respeitar quem tem religião, quem tem a sua crença, até porque quando a gente fala de um mundo em que se luta pela igualdade, você lutar contra quem você acredita ser diferente de você já não faz sentido. E outra, eu sempre digo que a religião ela é um processo terapêutico gratuito, porque você não paga para ir à igreja. E lá você pode encontrar soluções para o momento que você precisa. Então não deixa de ser uma terapia gratuita e importante para quem precisa. E o que foi observado durante esse estudo, doutor Fabiano, no cérebro das pessoas, né, que foram pesquisadas? Esses estudos, eles colocam, eletrodos, eles colocam máquinas para analisar através da neuroimagem e através das conexões para poder identificar as regiões do cérebro em específico que estão sendo trabalhadas nesse momento. Então, quando a gente fala de regiões frontotemporais, regiões do cérebro em que você tem essa parte frontal, que é da consciência, que é tomada de decisão, também foco atencional, também prevenção, você vê essa região do cérebro sendo trabalhada, logo é sinal que vai fazer bem também para essa região. Porque o processo de neuroplasticidade cerebral, ele é de acordo com o funcionamento das regiões em si específicas. Então, ela vai funcionar de maneira positiva. Logo, vai trazer benefícios para a saúde mental. Certo, agora a gente entende também que existem pessoas que não têm o hábito de orar, mas elas meditam, fazem mantras, os impactos são os mesmos? Vai funcionar também, sempre, tudo depende da crença e quanto aquela pessoa consegue se aprofundar naquilo. Tem pessoas que já disseram para mim, por exemplo, eu não consigo meditar.
porque no momento da meditação eu penso em tanta coisa e eu fico mais nervoso meditando. Ou seja, você não está conseguindo se concentrar porque tem um problema que você tem que resolver. Porque se a sua ansiedade chega a esse nível, é sinal que você já tem um problema. Então você pode identificar o problema também quando você não consegue. Por quê? A gente não pode apenas pensar que eu vou meditar, eu vou orar e meu problema está resolvido. Porque a depender do teu problema, pode ser necessário o uso de medicamentos, que o psiquiatra, o neurologista, ele vai passar para você. Então, isso também serve como mecanismo de análise para saber até quanto você suporta, até o quanto você consegue chegar. Então, se você tem a sua fé e consegue orar e se sente bem com isso, ótimo, está funcionando. Você está liberando neurotransmissores da recompensa, como, por exemplo, a dopamina. Então, se você ora por aquilo e você tem aquela crença de que aquilo vai dar certo relativo à sua oração, e você tem esperança sobre aquilo que você pensou, logo você está liberando neurotransmissores que vão te auxiliar, vão reduzir o nível de estresse, nível de cortisol e também vão aumentar o nível de dopamina de maneira saudável, diferente do nível de dopamina quando você está utilizando drogas, quando você está utilizando cigarro ou então bebida alcoólica. Ou seja, vai te trazer um resultado positivo mediante também a essa potência, a essa quantidade de liberação dos neurotransmissores específicos dentro de uma homeostase necessária do organismo. Sim, agora compreendendo que cada indivíduo é único, né, doutor Fabiano? A partir daí, os efeitos, eles também vão variar de pessoa para pessoa? Sim, também da educação, da condição, o condicionamento que a pessoa teve em relação à educação desde a infância. Eu conheço pessoas que não acreditam, né, em Deus, por exemplo, mas não deixam de praticar boas ações porque isso favorece ao próprio organismo e conseguem meditar e conseguem orar, não numa oração divina, mas uma oração para que tenha uma reflexão sobre a vida como um todo. E conheço pessoas religiosas que utilizam a religião para um melhor conforto, uma melhor saúde mental. Então, eu acho que cada um tem que encontrar o melhor mecanismo para que você possa conviver melhor em sociedade, tolerar e suportar melhor também as diversidades da sociedade em si. Estou falando sobre em relação o que nós temos de estresse, de ansiedade, derivados de fatores como diferença social, violência. E o Brasil é o país mais ansioso do mundo. São dados da OMS. Tem relação com a diferença social, tem relação com a violência em si. Então, isso tudo causa danos. E a gente tem consequências de um país subdesenvolvido, de todas as consequências do subdesenvolvimento. Logo, o povo brasileiro ele vai ter danos e maiores problemas para cuidar. Entrando aí a religião, a oração, a meditação, a yoga, todos os mecanismos que você pode ter para poder ter o melhor equilíbrio, a melhor saúde mental. Certo, e aí pensando nos efeitos benéficos da oração, para quem sente isso de fato na prática, o que vale a intensidade, é a quantidade, como é que funciona isso no campo cerebral? A pessoa, por exemplo, ela pode não ter uma religião, não ser tão ativo numa religião, numa igreja específica, mas ela pode orar aquele momento e pensar, eu vou usar a oração e vou acreditar nisso agora e isso vai me trazer retorno. E conseguir trazer retorno pela intensidade emocional que você está impondo no seu organismo. Agora, você pode a pessoa ter, por exemplo, alguns transtornos mentais adjacentes que prejudicam a razão e a aprofundamento sobre aquilo ali, sobre aquele momento. Você conseguir, por exemplo, trazer a emoção naquilo que você precisa e a reflexão sobre aquilo também não é um fator tão simples a depender da condição mental daquela pessoa. E condição mental tem relação com a condição do cérebro. Ou então fazer uma oração no sentido de apenas pedir, né, que é o que a gente vê muito. A pessoa vai e reza a Deus, eu quero isso, quero aquilo outro. Só que você não faz nada para merecer tudo aquilo que você está pedindo. Logo, você vai ter uma reciprocidade negativa, já que as tuas atitudes não condiz com a oração que você fez. E é aí que torna o problema também. Então, orar não é só pedir. Orar é agradecer. Orar é fazer uma reflexão sobre os seus atos para saber se o erro parte de você. Porque depois também a falta de fé está relativa a isso. A falta de fé tem relação com o próprio narcisismo em si.
porque você pede o tempo todo, você não recebe, e você coloca a culpa em Deus do que você não recebeu, quando que na realidade você não está agindo em prol de receber aquilo que você quer receber. E aí, pensando nessa estrutura cerebral, né, sendo ativada a cada oração, e qual o efeito benéfico disso, doutor Fabiano, ao longo do tempo? O transtorno mental, a depender, ele vai prejudicar regiões específicas, como frontal e temporal do cérebro. E quando você, por exemplo, hiperativa a amígdala do cérebro, numa situação de ansiedade, estresse excessivo, você vai, com o tempo, diminuindo essa região, pela hiperatividade dela, pelo desgaste. E quando você altera anatomicamente, uma coisa tem relação com a outra, a alteração anatômica tem relação com a produção dos neurotransmissores. Então, por que altera anatomicamente? Porque o uso está relacionado aos neurotransmissores específicos, né? E a partir daí você tem uma mudança neuroanatômica e que vai prejudicar o teu cérebro e às vezes de forma permanente. Então, você fazendo a neuroplasticidade cerebral, você vai voltando a trabalhar regiões específicas, deixando elas mais robustas. E aí ela vai poder durar mais tempo. O neurônio ele morre, mas ele não vai voltar novamente. Mas você vai pegar aqueles neurônios vivos e vai trabalhá-los de maneira que eles possam efetivamente compensar os neurônios mortos. Então, sempre há uma saída, né? Não uma saída completa. Por exemplo, você de 100 virou 50%, você não vai voltar a ser 100. Mas você pode trabalhar para virar 70%. A gente tem que pensar dessa maneira. E, obviamente, que fatores, né, como idade e outros fatores também podem envolver a predisposição genética, por exemplo. Certo. Doutor Fabiano, gostaria de agradecê-lo por estar conosco, conversando sobre esse tema que permeia a história da humanidade, a oração, a prece, a meditação. Convidado a voltar em outras oportunidades aqui na nossa comunicação. Agradeço o convite, obrigado e até a próxima. Até a próxima.